Olá a todos, todas e todes, sejam muito bem-vindos ao Pod BBA, que é o podcast da Black Brasil Arte. Aqui a gente amplia o campo da escuta para celebrar a diversidade artística em todas as suas formas. A cada episódio, nós trazemos à tona a história dos mais diferentes artistas de diversas partes do Brasil e também fora dele, pela lente de quem é artista, faz arte, pensa arte e mostra arte também. Aqui a gente dá o protagonismo para todos, mas é importante dizer que mulheres negras, pessoas da comunidade LGBTQIA+, né, artistas com necessidades especiais ou com deficiência, né, ou até mesmo artistas impactados pelo etarismo, sejam mulheres ou homens, têm o nosso respeito e a nossa preferência. Aqui a gente investiga práticas curatoriais, criações insurgentes e rastros de uma arte que desafia a norma, desloca o centro e imagina futuros possíveis. Porque fazer arte também é revelar, transformar e resistir. Então, esse episódio, que é o 12º dessa nova temporada, né, do Pod BBA, você pode escutar ele em qualquer plataforma de streaming, né? A nossa preferencial é o Spotify, mas você pode localizar qualquer uma, né, do seu agrado. E também você pode acessar essa gravação aqui no nosso canal do YouTube em Black Brasil Arte, Black Brasil Arte, óbvio, né, no nosso canal do YouTube. E a minha convidada de hoje, né, a gente está sempre trazendo aí um artista revelação, um artista encantado, um artista anônimo, mas hoje a conversa é com a Alexandra Martins, trago ela aqui. Muito boa tarde, Alexandra, seja Oi, bem-vinda. oi, gente, boa tarde, todo mundo. Obrigada por, né, ingressar aí na família BBA. Esses minutos aqui que vão se decorrer vai ser para a gente ter uma troca bem leve e eu já começo perguntando, até por curiosidade, para saber dessa grafia do seu nome, né? Alexandra Martins, né? Explica para nós por que tem tantos As nesse nome. Eu acho que ele tem muitos ais, porque por muitos anos eu fiz silêncio de um tema que eu levo como uma herança também, que é a gagueira, né? Vocês vão estar percebendo no decorrer da conversa que eu sou uma pessoa gaga e que essa gagueira vai é, cam- caminhando como as ondas do mar, às vezes mais leve, branda, às vezes mais rápida, mas sempre em movimento. Então, quando eu coloco esses ais, é uma forma de fazer com que as pessoas elas gaguejem junto comigo também. É uma espécie de espécie de convite para ter que adentrar essa experiência da gagueira, que faz parte da minha vida, faz parte da minha ancestralidade, da família e faz parte de alguns dos trabalhos artísticos que eu tenho feito nesses últimos anos também. Então é interessante que eu mudei meu nome artístico, né? Eu sou artista, sei lá, faz mais de 10 anos, já fiz algumas individuais já, e eu decidi estar trocando esse meu nome faz uns 2 anos depois desse meu sair do armário, vou dizer assim, né? Então também é isso, assim, né? Fazer com que as pessoas elas gaguejem junto comigo. Ah, bacana. Para nós não tem problema nenhum, mas é importante a gente, né, deixar claro aqui que a gagueira, ela não é uma deficiência, tá, gente? Ela é apenas um distúrbio neurodesenvolvimental, é isso, né? Depende, assim, né? No Brasil, aí toda uma conversa, né? Mas no Brasil, legalmente falando, ela não é considerada uma deficiência. Isso não quer dizer que as pessoas gagas não passem por capacitismos. Então, a gente tem que começar a ter essa diferenciação. Então, vou te dar um exemplo, né? Porque, de alguma forma, as identidades elas não são fixas, né? A gente tem, por exemplo, faz menos de 6 meses que a fibromialgia foi considerada
uma deficiência. A gente tem o autismo, que até uns 7 anos atrás ele não era considerado uma deficiência. Então, o que eu estou querendo dizer é que as identidades elas não são fixas, mas elas são um resultado de uma organização coletiva e de disputa de espaços e de lugares também. Então, por exemplo, no Brasil, legalmente falando, não é uma deficiência, mas é considerada nos Estados Unidos, na Inglaterra e outros países que eles possuem políticas públicas específicas para as pessoas que gaguejam, pensando a acessibilidade e bem-estar delas. Então, politicamente falando, eu acredito, luto e dialogo com as pessoas para se compreender de que a gagueira pode ser sim uma deficiência. Inclusive, se a gente for ter que pe- pensar um pouco nas movimentações sobre o modelo social da deficiência, que ele pode abrir possibilidades para algumas pessoas gagas serem consideradas, sim, pessoas com deficiência. Então, enfim, mais uma vez, só reforço de que as identidades não são fixas e que a gente possa ter uma sensibilidade para ouvir as pessoas que são gagas, para falar das suas dores, mas também dos seus amores, né, que também. Ah, que bacana. Não, é super importante ouvir e entender também, né? Deixa eu te perguntar, então, Alexandra, de onde é que você vem, né? Falando um pouco de geografia, mas também das tuas memórias. Pronto, eu sou de Brasília, mas hoje eu estou em Salvador, faz mais de 10 anos. Enfim, sou a tradicional de Brasília dos anos 80, que os pais são de outros estados. Meu pai é do Maranhão, minha mãe é do Rio de Janeiro, minha avó do Espírito Santo, meu avô é de Belém, tenho um bisavô que foi da China. Então, essa esse nomadismo territorial é uma coisa que tenho como uma memória e uma característica que é muito forte também, né? Inclusive dessa herança interracial, né? Se eu for ter que pensar nas relações da minha mãe, que é uma mulher negra que se casou com um homem branco, ou mesmo o meu bisavô, que entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, ele veio ele era lá da China, foi pro Espírito Santo, aonde ele, um homem chi- chinês, se casou com uma mulher negra, e aí, enfim, teve a minha avó. Então, enfim, todo esse processo de territorialidades acontece muito. Então, as pessoas, quando olham para você, porque você não parece ser assim com os olhinhos, né, herdados lá do avô, né, aquele olhinho bem puxado, mas quando elas olham para você, elas pensam que você tem traços indígena? Não, eu acho que elas ficam meio que numa dúvida assim, né? Mas quando eu falo da minha territorialidade da China, talvez pode vir uns traços assim, tal. Mas é isso, né? Eu acho que a questão para mim, acho que não é tanto, sim, eu acho que são os traços, mas acho que o que me marca mais é pensar esses apagamentos territoriais, né, enfim, que são fruto dessa colonialidade, enfim, meio de que fazem com que eu só tenha descoberto isso faz alguns poucos anos atrás mesmo, né?
Tá. E o que que te move hoje? O que que é que te põe de pé, te leva para o mundo? O que que te dá sentido? Pronto, eu acho que hoje em dia o que me move muito tem sido um processo de autodescoberta, mas também acho que um processo de nadar junto com os meus e as minhas, né? E aí eu trago aqui um pouco essa bandeirinha aqui, que ela é a bandeira do orgulho gago, para quem não está vendo, às vezes a gente pode ter, né? Acho que vai ter um podcast, mas para quem não está vendo, a bandeira do orgulho gago foi uma criação do grupo Disfluente, e eles são como se fossem do, duas ondas entrelaçadas entre si, de tons diferentes, né? Porque tem-se uma ideia de que as gagueiras, porque são vários os tipos, elas são que nem o movimento das águas, né? Às vezes elas são mais brutas, às vezes mais leves, mas sempre em movimento, né? Então eu sou uma pessoa gaga que, assim como várias outras, tem outros tem outras pessoas da família que também são gagas, né? Então meu pai é gago, minha irmã é gaga. Tem-se uma história de que a tia do meu pai era gaga também, então o que a fonoaudiologia chama de hereditário, eu, enquanto artista, chamo de ancestral. Então, não apenas a ancestralidade DEF, pensando a gagueira enquanto uma deficiência, mas também acho que pensando essa ancestralidade gaga como aquilo que hoje eu faço parte de uma geração que posso falar das coisas que os meus antepassados não puderam estar falando, né? Enfim, porque nasci em 84, no Brasil a Constituição foi criada em 88, então de alguma forma eu já vim nesse boom lá da democracia. Então, eu entendo que eu faço parte de uma geração que os meus antepassados não puderam estar falando, desculpa, de estar fazendo, que é falando dos segredos que comportam o núcleo familiar, né? Porque a família é um espaço de segredos. É legal isso. E como é que é o teu silêncio, né? Ele grita, ele dança, ele espera. O meu silêncio, acho que hoje em dia, eu acho que ele é respeitado, assim, né? Eu acho que o silêncio, ele é algo que é muito caro, né? Tem uma frase que eu gosto muito de que a gagueira é o silêncio que há entre as palavras, assim. Então, quando eu faço as minhas pausas entre uma fala e outra e eu não sinto mais vergonha disso, eu entendo que é um silêncio mais respeitado. E me fala um pouquinho sobre, né, a sua prática artística. Tem mais dor ou mais prazer, né, você sendo uma pessoa gaga nesse processo de construção artística? Como é que você se desenvolve aí? E se é que isso Eu tem uma acho que influência, né? eu acho que hoje em dia acho que nenhum dos dois, né? Que na verdade eu acho que há uma inquietude e eu acho que uma curiosidade, assim, né? Porque eu acho que se a gente for ter que partir dessas relações muito dicotômicas, bem, mal, dor e amor, assim, é isso, assim. Eu acho que isso tudo com, compõe eu acho que de uma forma não só a minha experiência, mas a experiência de todos os artistas, que eu acho que compõe, que para mim o que traz é essa inquietude. E como é que é habitar o teu corpo hoje, né? O que você já viveu, né? Você é uma pessoa nova, né? Então, assim, o que ainda tem para vir, né? Essas marcas, essas memórias, o que que o teu corpo te conta?
Eu pareço nova, mas eu não sou tão nova assim. Eu tô, assim, eu pareço ser, mas eu acho que o meu corpo fala de muitas dores também. Assim, não, acho que as dores do dia a dia de uma vida já passou. Enfim, eu vou fazer 42 anos no próximo ano. Não sou mais jovem, também não sou tão idosa, mas também sei que não sou tão tipo que mais jovem. Acho que minhas dores falam disso, mas eu acho que habitar meu corpo hoje é habitar, acho que ainda alguns mistérios ainda. Ser nova sim, viu? Ainda mais se você viveu em Brasília na década de 80. Viveu na década de 80 em Brasília? Você deve ter pegado todas essas nossas bandas aí de rock, né? Rock brasileiro. Se eu te falar que eu fui na primeira posse do Lula, eu era bem nova, aí eu peguei. Sim, você é nova ainda. E vamos falar de tempo, né? Como é que você sente que o tempo esse que nós temos hoje, esse tempo cronológico de relógio, ele nos pertence ou é você que pertence ao tempo? Eu acho que o tempo, assim como o mapa, né? Acho que pensando em território, eu acho que ele é uma ficção, né? De alguma forma, né? Eu estou no mestrado em dança, e aí no mestrado em dança eu estou mexendo nos meus arquivos de família, né? E aí uma coisa que eu fui entendendo, mexendo nos meus arquivos e trabalhando com eles em performance, em fotografia, vídeo, instalação, é que o tempo ele é uma ficção, porque de alguma forma ele é, não posso explicar, porque a família é um lugar de segredos e de mistérios, né? Que a gente abre uma grande caixa e tem que ficar meio que tentando descobrir como as coisas elas funcionaram antes, e a gente talvez nunca vai descobrir isso, porque quem sabe dessas histórias do passado já se foi e a gente não manteve essa oralidade, né? Essas oralidades. Então a gente começa a ficcionar, começa a criar, a ter que evocar, a ter que praticar, enfim, a ter que criar artisticamente para fazer algum tipo de sentido né, tipo que na nossa cabeça, ou simplesmente só de se criar para poder estar criando mesmo essas ficções que vão criar algum sentido. Então eu acho que o tempo ele é uma ficção. É, é bom pensar nesse, né, nesse contexto assim do tempo, da gente estar dentro de algum outro plano, né, onde esse tempo nos conduz a fazer coisas ou a querer coisas, né, nesse tic-tac do relógio, né. E o futuro, né? Você sonha com o futuro? Como é que você imagina o mundo daqui a pouco? Para você, para os seus, até para os que virão? É isso. Eu sou meio pessimista, assim, não sei se acredito muito no. É isso, né? Eu acho, na verdade, eu acho que a gente já está vivendo no fim do mundo. Então a gente tem que abraçar o caos e o castelo que está caindo, assim. Eu falo, gente, já tá, é isso, gente, isso, eu acho que o Brasil, quando foi constituído enquanto Brasil e teve todo esse processo de colonização, né, acho que de escravização das pessoas negras, aquilo já para mim já é, né, eu acho que Ailton Krenak, ele fala isso muito, né, quando ele vai falar sobre a adiar o fim do mundo. Eu acho que ele é muito pé no chão de falar, olha, isso aí que vocês estão dizendo que é o futuro, que é a revolução, que é o não sei do que, a gente já está já vivendo já no caos e abraça os destroços. É, ser bem pessimista, viu? Deixa eu te fazer a última pergunta, então. Se você pudesse colocar uma mensagem dentro de uma garrafa, sabe? Tipo a cápsula do tempo, aquela. Que mensagem você colocaria ali dentro? Poderia ser para Ah, os teus amigos, para os teus familiares ou até mesmo para políticos.
Depende, alguém vai ter acesso, porque talvez eu queria estar enviando algo que ninguém tivesse acesso. Tá, mas não, teria que ter alguma coisa que alguém tivesse acesso. Porque senão seriam só memórias nossas, né? E que até hoje ainda não dá para tirar a memória da cabeça de uma pessoa. Bom, existe aí sessões de transe, né? Que você faz hipnose e aí a pessoa começa a dar relatos e tal. Mas não vamos esquecer isso. Pensa então se você fosse colocar uma mensagem em algum lugar para, sei lá, daqui a 30 anos alguém abrir. 30 não, que você ainda vai estar viva, né? Vamos botar mais uns 70 anos, né? Talvez eu mandaria alguma coisa do tipo, quando receber isso, mande de volta para o endereço tal, Ah, para poder ter o retorno de bacana, onde ele viesse. bacana. Bom, ficou comigo aqui, né, nesses 20 minutinhos, a Alexandra Martins, né, é a minha mais nova artista aí, né, desse panteão de artistas da Black Brasil Arte, é Gaga, né, mas deu para imaginar e ouvir também, né, e ver para quem vai poder nos assistir, né, que ela tem uma desenvoltura e uma sincronia de pensamento aí que faz a gente refletir junto com ela, né? Porque de fato a gente anda assim, a gente está dentro desse caos, desse caldeirão, que a gente não sabe o que vai ser do nosso amanhã. Mas a boa notícia é que, né, fortalecendo essas comunidades, né, que a gente vem fazendo aí já há bastante tempo, isso parece ser um caminho razoável, né? Assim, não estamos Sim. sozinhos, né? Tem muita coisa que a gente pode melhorar, mas a gente pode melhorar nessa coletividade aqui, né? Praticando essa circularidade. Alexandre, muito bom conversar com você, viu? Muito bom te escutar. Muito obrigada. Obrigada, vou, você também pela, enfim, né, pela oportunidade de estar, tipo, que falando aqui um pouco, acho que, tipo, que bem pouco mesmo, né, sobre o trabalho que eu tenho feito, aí eu convido vocês a conhecer um pouco mais, né, sobre os trabalhos que eu, né, tipo, de que eu tenho feito. Eu tenho uns canais lá no Instagram, que é o @vozesgagas, e eu sou coordenadora da revista de FISA, que é a primeira revista digital voltada exclusivamente para artistas DF do Brasil, que é @revista de Fica. E aí é isso, aí vamos ir conversando, porque acho que a ideia é realmente, como a Patrícia disse, acho que a gente tem que ampliar essa rede e a gente está encontrando mais coisas em comum do que coisas que são dispersas, né? Do, coisas que, tipo assim, aonde que a gente se encontra nas similaridades, similaridades. É isso aí. É isso aí, a gente tem que se abraçar mesmo, né? Não dá para, como é que diz, né? A gente tem que ser uníssono, né? Uma mesma voz aí para todos, né? Todas e todes. Tá certo, muito bacana, viu? Então, assim, para quem nos acompanha, você pode assistir, então, esse episódio aqui e os demais através das plataformas de podcast, né? Mas também dá uma entrada aí no nosso canal do YouTube, né? Vale a pena conhecer. Vocês vão poder visualizar a bandeirinha, né? Que a Alexandra mostrou. Então, assim, é bem bacana. E vamos seguir os canais, então. O dela no Instagram é @vozesgagas e ela tem esse trabalho, então, da revista Fica, né? É @revista de Fica, né? De Fica. Tá, de Fica. De Fica. Isso é, né? Sim, sim. Então tá certo, gente. Muito obrigada, Alexandra. Obrigada a todos aí.